Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é Ricardo Bordião para mais um episódio do Pod Life, como sempre com pessoas incríveis. Vamos falar hoje de um assunto de medicina integrativa com a doutora Márcia Umbelino. Vamos conversar com ela? Roda a vinheta. Aqui é Ricardo Bordião, a gente está agora no Pod Life. Olá Márcia, é um prazer ter aceitado o convite para participar do Pod Life. É um assunto que eu nunca abordei aqui no Pod Life, tá? É um assunto interessante, né? Eu vou precisar muito de conhecer também, junto com os meus convidados, né? Com as pessoas que nos assistem, para saber um pouquinho desse universo. E para começar, além de saber um pouquinho desse tema, eu quero saber um pouquinho de tudo, como tudo começou nesse quesito de medicina e também nessa abordagem. Eu comecei medicina na clínica, fazendo clínica médica na Santa Casa, né? Que foi uma escola muito boa, porque eu ainda peguei médicos das antigas. Sim. Então, a gente acredita muito no diagnóstico clínico, né? Na coisa da boa anamnese, da boa entrevista com o paciente no consultório. Uhum. E a gente gosta de estabelecer vínculos. A medicina integrativa entrou na minha vida, que é um termo relativamente novo, mas que a gente vai escutar cada vez mais falando disso. Porque eu entendo que a medicina, a evolução dela é por esse caminho, né? Sim. De você integrar técnicas multiprofissionais, e uma abordagem de prevenção, que é o que eu acredito, né? Porque no dia de hoje a gente tem uma medicina muito imediatista, uma medicina que cronifica as coisas e não cura. Uhum. Então, quando a gente tenta fazer uma medicina que você vai na causa do problema e não na consequência, você é mais efetivo. Então, Sim. essa coisa da medicina integrativa, ela tem essa pegada. Se fala muito também hoje em dia da medicina da longevidade, né? Que também a medicina integrativa faz parte dela. Uhum. Essa medicina da longevidade, que eu acho que é um grande pegada hoje, um nicho muito interessante de mercado, porque a gente pode começar a pensar numa longevidade desde a adolescência, né? Sim. A gente hoje pega uma população de adolescentes que estão obesos, Uhum. né? Então, a gente já tem aí casos que não são poucos de adolescentes e crianças diabéticas. Então, se você pensa numa coisa da longevidade, já no enfoque de que essa criança, esse adolescente tem que ter uma dieta mais saudável, praticar exercício físico, ter essa cultura, a gente acredita que a gente vai ter uma população que vai envelhecer com mais saúde. Sim. Né? Como a gente faz geriatria, eu já pego o paciente que já tem uma identificação com essa coisa da prevenção. Uhum. Então, no consultório, a gente tem pacientes aí de 40, mulheres de 50 que já estão na menopausa, que já pensam fazer uma reposição hormonal. Sim. A gente tem homens que já procuram uma coisa dessa, de entender que a massa muscular vai diminuindo com a idade, né? Uhum. Então, a gente tem esse público que quer fazer a prevenção, mas a gente também tem o público lá dos centenários e dos 90, 80 anos. Sim. Então, é um grupo muito heterogêneo. E a gente tem Sim. que ter uma abordagem para esses diferentes grupos de pessoas etárias, Uhum. né? Então, são abordagens diversas, assim, da mudança de estilo de vida, de que você... o exercício físico, ele não é mais, no meu entendimento, uma coisa de escolha. É uma obrigação, é uma necessidade. Sim. Como um remédio. A gente tem que encarar o exercício físico como uma medicação. Por exemplo, fizeram trabalhos hoje falando de processos depressivos, o que era mais efetivo? Sim. É o exercício físico ou o medicamento? Muitas vezes o exercício físico é que foi a cereja do bolo. Sim. Né? O medicamento responde, mas o exercício físico faz com que você produza as suas substâncias cerebrais. Sim, e é mais saudável, né? Produz endorfina e você acaba melhorando. Endorfina te dá o bom humor, te dá disposição pro dia. Exatamente. Né? Pra pessoa que veio de um dia pesado de trabalho, com excesso de adrenalina circulante. Se você faz exercício à noite, treina à noite, você já vai pra casa mais tranquilo. Sim. Eu digo que quando a gente está fazendo exercício físico, eu faço exercício físico de noite, que é o tempo que eu tenho. Eu já entro no momento que eu tô lá, eu tô dedicando aquela hora para mim mesma. Sim. Né? Hoje eu vejo muito isso, a dificuldade que a gente tem de priorizar os nossos compromissos de lazer e não os nossos compromissos de trabalho. Sim.
né? Por exemplo, a medicina da longevidade, ela diz isso, ela diz, olha, ok, vamos envelhecer, mas com saúde, com qualidade de vida. Como você vai fazer isso? Qual é o seu projeto de envelhecimento? Sim. Né? Eu acho que isso não é uma pergunta que a gente tem que fazer quando a gente já está idoso. Né? Mas isso, assim... as pessoas costumam fazer esse tipo de coisa, ou isso é uma coisa, assim, para algumas pessoas? Porque eu vejo que muitas pessoas vão levando a vida, dia a dia, sem se preocupar muito com o futuro. Quando você fala um projeto de envelhecimento, é algo muito interessante. Alguém procurar um especialista para conduzir a sua vida daí para frente. Porque esse projeto ele tem que existir, e ele não é uma coisa para o futuro, ele é uma coisa de hoje. Porque eu já tenho vários centenários no meu consultório. A expectativa de vida é de 80 anos. Sim. Né? Mas a gente, da mesma forma que a medicina evoluiu, e a área médica e a área da saúde evoluiu muito, a gente tem pessoas que estão tendo quadros demenciais precocemente. Né? Então a gente vai ter uma população... No Brasil são 100 mil casos por ano. Não é pouca gente, é muita gente. Muita gente. Né? E o quadro demencial, vamos falar da demência de Alzheimer, que é a mais comum, a mudança de estilo de vida protege. Né? Sim. Porque é uma doença neurodegenerativa inflamatória crônica. A gente hoje fala muito das inflamações, né? Todas as áreas médicas falam de inflamação, porque a gente sabe que a grande maioria das doenças, exceto as infecciosas por bactérias, fungos e vírus, Sim. tem um início na inflamação da célula. Sim. E aí a célula inflamada não funciona direito, e não funcionando direito, eu não desempenho função. Vou dar um exemplo do câncer, por exemplo. Sim. O que é o câncer? Se eu tenho um estresse intenso, sou ansioso, durmo mal, me alimento mal, não pratico exercício físico, eu sou inflamado por natureza e eu vou mexer com o meu sistema imunológico. Sim. Porque por que o câncer aparece? O câncer aparece quando o meu sistema imunológico ficou bobo. Né? Então, eu vou dar um exemplo simples. Eu tenho, numa região do meu corpo, células que parecem bolotas. Se porventura, em algum momento, eu produzir quadrados e o meu sistema imunológico estiver bem, ele vai dizer, não, aqui é bolota, aqui não é quadrado. Sim. Tira da linha de produção, né? Se eu tenho um sistema imunológico que não está bom, que está débil, ele vai deixar passar células erradas no local errado. Sim. Em algum momento isso pode virar um câncer. Então, falando de uma maneira muito simples e leiga, o sistema imunológico ele depende também de uma vida saudável. Né? Então a gente hoje linka muitas doenças autoimunes, o câncer, muitas doenças inflamatórias, neurodegenerativas que começaram com estresse oxidativo. Sim. Né? Então, por exemplo, um bom exemplo, um exemplo que eu possa dar para uma pessoa ter um bom envelhecimento. Durma com qualidade, de 6 a 7 horas por dia, e você tem que ter uma qualidade de sono que quando você acordar, você tem que estar disposto para fazer as coisas. Você sabe que no consultório, eu te diria que hoje, em quase todas as idades, a maior causa de queixa é fadiga. Fadiga, falha de memória, dificuldade para dormir. Caramba. De uma maneira muito intensa pós-pandemia. O que você acha também quando aquela pessoa que ela tem uma tendência a querer só dormir? Né? Qual o fator que você liga a isso? Por exemplo, alguns pacientes devem relatar que tem insônia, né? E outros que só conseguem só dormir. Isso é o quê? A depressão é o quê? Olha, você pode considerar um caso de hipersonia um caso de insônia. Eu posso dormir 10, 12 horas por dia e acordar cansado. Significa que esse meu sono não é um sono de qualidade. Sim. E eu consigo hoje identificar isso quando eu faço uma polissonografia, que é o exame do sono. Que é um exame relativamente simples de ser feito. E lá mostra se eu tenho um mal dormir porque eu respiro mal, se eu tenho mal dormir porque eu tenho bruxismo, que às vezes uma placa mio-relaxante que o dentista vai executar resolve. Sim. Se eu tenho apneia do sono, se eu tenho movimento das pernas inquietas, que é um fator de que alerta que eu posso desenvolver em 10, 20 anos um Parkinson. Sim. Então, eu posso ter um excesso de sono ao longo do dia porque eu sou insônico e dormir 10, 12 horas por dia. Então, primeiro analisar essa qualidade de sono. Depois pensar que pode ter uma alteração de tireoide, por exemplo. Por incrível que pareça, aumentou muitíssimo a quantidade de pessoas com cistos e nódulos em tireoide, e eu ainda pego no consultório gente que nunca fez uma ultrassonografia da tireoide com 50 anos. Isso para mim é inconcebível. Né? Uma mulher a partir dos 30, eu acho que tem que fazer uma ultrassom da tireoide. Então, alteração dos hormônios da tireoide, alta de insulina, que é bastante comum nos dias de hoje, quando o paciente está em sobrepeso. A insulina pode gerar uma hipersonia.
Quando você passa muito tempo sem comer ou logo depois que você ingere, por exemplo, após o almoço. Então, é preciso que a gente entenda que o excesso de sono ao longo do dia não é uma coisa normal. Tem algum fundo... Tem alguma alteração metabólica aí, ou alguma alteração que o médico tem que intervir. Tem que procurar ajuda. Sim. Porque existem pacientes que têm uma má qualidade de sono, uma apneia de sono, que causam acidentes na rua. Porque o paciente, às vezes, dorme dirigindo, por exemplo. Sim. Né? Se o paciente tem insônia, ele pode dormir operando uma máquina. Então, essa hipersonia, esse excesso de sono é uma coisa que a gente tem que levar como pesquisar se é patológico. Né? Eu acho que uma boa dica é, se eu tenho uma necessidade de dormir 6, 7 horas por noite e acordo bem, e passo a ter a necessidade de dormir 10, 12, tem alguma coisa errada. Déficit hormonal é outra também. Baixa de testosterona, baixa de hormônio, processos depressivos, também comum. Menopausa é outra causa. Então hoje a gente pega muitas mulheres com alteração do sono na menopausa. Né? E se você não intervém, ela vai desenvolver hipersonia ao longo do dia. Excesso de sono ao longo do dia. E essa área que você... Muito interessante isso que você falou agora, porque é um assunto que poucas pessoas abordam. O pessoal aborda mais a insônia, mas não excesso de sono. Né? Então é um assunto que, às vezes, as pessoas... eu tô com estafa, né? Não tô... E, às vezes, isso não muda nunca. Vai ficando mês a cada mês. Então, na sua abordagem, você acredita que possa ter algum problema... Olha, eu te digo que num bom exame de sangue, que não precisa ter 70 páginas, sim, né? Mas um bom exame de sangue, você consegue identificar aí 50%, 60% das doenças das pessoas. Hoje eu pego muita paciente com baixa de cortisol. E a baixa do cortisol pode levar também a essa fadiga ao longo do dia. Sim. E por que eu tenho excesso ou baixa de cortisol? Num primeiro momento, numa situação de estresse aguda, eu vou ter um aumento de cortisol. Sim. Mas se eu sou um paciente ansioso e estressado, que somos quase todos nós, né? Eu vou ter um consumo e uma produção de cortisol muito exagerada e depois ele vai pro déficit. Isso quer dizer que, por exemplo, uma pessoa que trabalha uma executiva, que tem uma vida estressadíssima, isso pode acontecer, não? Ela pode ter um aumento de cortisol e ser altamente inflamada. E ter, por exemplo, doenças relacionadas a dores articulares, por exemplo, e, na verdade, ela é porque ela é muito estressada. Sim. Né? Essa mulher, vamos usar o exemplo de uma mulher, pode ser que 5 vezes na semana para ela não seja o ideal número de exercícios físicos no primeiro momento. Porque como ela é já muito inflamada pelo estresse, o exercício físico às vezes é mais estresse ainda se for feito em excesso. Então por isso que não existe uma receita de bolo, né? Sim. É necessário que... É uma pessoa única, né? É única. Mas uma alta executiva, ela é uma candidata a ter falha de memória, a ter déficit de atenção, a ter processos depressivos, a ter insônia. Burnout. Um burnout. O burnout hoje é mais conhecido e estava muito relacionado à profissão, não é? Mas você pode ter um burnout que a gente chama de fadiga adrenal, que na internet vai ter gente dizendo que isso não existe. O nome não é esse. Eu acho que é uma questão de semântica só. Então eu gosto de dizer que é déficit de cortisol, para não ter problema. Esse déficit de cortisol hoje, que eu pego muito no consultório, é responsável por baixa da frequência cardíaca de paciente que está com indicação clínica de marca-passo. E que se você repõe, às vezes, faz ele dormir e melhora o cortisol, melhora a frequência cardíaca. Isso em qualquer idade? Qualquer idade, mas eu pego muita gente dos 40 em diante, né? Eu acho que tem a ver muito com o trabalho, com essa vida estressante, né? Dessa coisa da gente ter que se deslocar para o ambiente de trabalho. Mesmo quem trabalha em home office, às vezes tem que se deslocar 1, 2 vezes na semana, né? Violência, isso tudo a gente não conversa muito, não contextualiza muito, mas a gente tem que colocar em consideração que se a gente ligar a televisão agora às 6 horas da manhã, 6h30, a gente já começa a ser bombardeado com desgraça, né? E o nosso cérebro não consegue fazer a distinção do que é real do que não é real com você mesmo. E é tipo, né? assim, vamos ver se você concorda. Você vê um monte de... A gente mora no Rio de Janeiro, né? A gente está falando do Rio de Janeiro, para quem está assistindo. Aqui é uma grande violência, a gente tem muita violência, tem coisas que não acontecem em outros estados. E aí a gente liga a televisão, aconteceu assassinato, isso... Na nosso cérebro, é como se a gente estivesse vivendo aquele mundo, né? Você está vivendo e acaba te depreciando. Te deprime, estou falando de neurobioquímica aí. Sim, sim. Te deprime com neurotransmissores e com a bioquímica, mas você tem uma liberação no corpo
de como se você tivesse sido assaltado, como se você estivesse sofrendo aquela violência, de liberação de adrenalina, de cortisol, de dopamina, é real para aquele cérebro. Então você está tomando uma enxurrada de substâncias de ansiedade. Então, mas não adianta a gente só ser o alarmista. Eu acho que a gente tem que vir com uma mensagem de como fazer um antídoto para isso. Sim, sim. Eu tenho dito isso muito para meus pacientes, eu tenho feito um propósito esse ano de falar de amor. Uhum. Porque quando a gente fala do amor, a gente se prepara bioquimicamente para coisa boa, e eu tô gerando saúde para mim mesma. E quando eu chego para você e dou um sorriso, um abraço, ou quando eu cruzo com alguém no corredor, no meu elevador, que não tá legal, eu dou um bom dia, eu já tô gerando naquela pessoa e em mim liberação de endorfina, de serotonina, de dopamina. Eu tô gerando saúde, um antídoto para o meu estresse. Uma outra situação, vejam mais podcasts. Vamos procurar coisas quando a gente vai chegar em casa que sejam, que vão acrescentar coisas boas e que dê momentos de prazer. A gente tá precisando de momentos de prazer pro cérebro. Uhum. Né? Escutar uma boa música. Né? Sim, sim. Colocar numa meditação. Eu não tô dizendo que todo mundo... Eu sou uma pessoa, eu sou TDAH, eu sou hiperativo, faço muitas coisas, mas eu tenho tentado chegar em casa hoje, assistir podcast, escutar música, colocar em meditação, oração, as pessoas precisam de fé. Sim. A fé, ela não é uma coisa que tem a ver com religião. Nós nascemos com uma área do cérebro responsável pela fé, que é a pineal, responsável pela resiliência. Então tem pessoas que têm mais, tem pessoas que têm menos, mas a gente pode treinar a nossa resiliência. Sim. E outro dia eu estava vindo do trabalho muito tensa, eu tenho 2 consultórios, um na Barra e um na Vila da Penha, que é uma área de risco, né? Eu vou para lá, então eu tenho que voltar, eu volto tensa. Mas eu estava pensando, vem os insights quando eu estou indo para academia, que é o momento que eu estou ouvindo música. De que a pessoa que diz assim, eu sou uma pessoa que eu não tenho sorte, eu sou uma pessoa que eu tenho azar. Uhum. Aí na minha cabeça vê assim, beleza, mas eu posso modificar o meu cérebro, porque o cérebro é um computador, aquilo que eu coloco para dentro e eu treino, ele se adapta. Eu pensei, bom, então eu vou fazer agora um podcast, vou fazer uma mensagem para mim no meu Instagram dizendo o seguinte, então vença o seu azar. Aposte na sua fé, aposte na sua resiliência, porque você vai estar estimulando essa área do cérebro, a sua pineal. Faça um exercício diário. É até um assunto interessante, eu lido muito com negócios também, né? E às vezes a gente se depara com coisas que não aconteceram. Por que não aconteceu? E aí a gente vai fazer outra coisa, não aconteceu, e aí vira um ciclo de não acontecimentos, e aí você fala assim, o que está errado? Por que está acontecendo isso? Né? E às vezes é o teu pensamento. E aí você começa a generalizar, não sei se no universo... Eu tenho muitos amigos que passam por isso. Né? E, não bateu aqui, será que é isso? O que você acha que... Como trabalhar o cérebro nesse sentido? Olha, eu sei que não é bem sua área, mas... Mas eu estudo essas coisas. A gente fala muito hoje da medicina quântica, né? Que parece para muitas pessoas uma coisa muito fora do contexto, mas é energia. Né? O nosso corpo faz reações químicas que geram energia. Eu acho que a gente tem que programar o cérebro para coisas positivas, porque você vai vibrar. Existe um campo vibracional. Sim. Você vai vibrar de formas positivas e o seu cérebro vai fazer com que você entenda que é possível executar aquilo, é possível chegar naquele resultado positivo final que você quer. Isso é treino. E quando eu vivo sempre no que pode acontecer, eu estou vivendo na ansiedade. Porque eu estou vivendo no que pode, não o que é. Então, quando a gente pensa assim, eu vou conversar com uma monja, ela vai dizer, viva o presente. Mas a neurociência também diz isso. Eu estou fazendo uma pós-neurociência, é a minha 6ª. Porque viva o presente. Saia hoje e diga, hoje... vai dar tudo certo, eu vou executar tudo de maneira correta, eu vou voltar de maneira feliz. Quando eu chegar no meu trabalho, eu vou encaminhar as coisas e elas vão acontecer. Isso faz com que você vibre de maneira positiva o teu cérebro canalize e chegue às conclusões e às soluções que até então ele não tinha chegado. Porque você está indo para o negativo e não para o positivo. Você tem que jogar para o positivo para dar soluções positivas. É um computador. O nosso cérebro ele recebe comandos. Então, se a gente entende isso, fica mais fácil para qualquer área. Sim. Eu tenho muitos empresários no meu consultório.
Né? E por incrível que pareça, eu digo, tá bem, você está ganhando bastante dinheiro. E você vai fazer o que com isso? O que você está fazendo com o dinheiro que você está ganhando? Qual o nível de satisfação? Qual né? o seu nível de satisfação e prazer? É isso. Porque o que adianta você ter uma parte... Ela tem que causar alguma satisfação, né? É isso. Só não pode ser uma satisfação frívola, que é a de hoje. Fugaz, né? Fugaz, porque o que acontece? O computador fez isso, a tela fez isso. Eu tenho milhões de informações num curto espaço de tempo, sempre gerando expectativas e a necessidade de eu ter a recompensa via dopamina. Então, o tempo todo eu preciso comprar, comer, beber, né? Os alimentos com muito açúcar. E o que você diz dessas pessoas, principalmente mulheres, né? Que para satisfazer essa ansiedade fica comprando coisas. Isso é muito comum entre mulheres, né? Isso é deficiência de dopamina. O mal dormidor pode ter deficiência de dopamina. O paciente excessivamente depressivo tem déficit de dopamina. O paciente excessivamente ansioso tem déficit de dopamina. O paciente parkinsoniano tem déficit de dopamina. E pós-Covid nós viemos com déficit de dopamina, que dá um outro podcast. Mas o fato é que nós estamos numa situação, vamos imaginar que a gente só seja viciado em telefone celular, sempre em sistema de vontade e recompensa. Vontade de recompensa. Eu nunca vou para a saciedade. Portanto, eu sempre tenho que estimular aquela sensação de prazer. Pode ser comprando, pode ser utilizando álcool, drogas lícitas ou ilícitas, limpeza. Tudo isso é compulsão. Cigarro. Então, a gente tem que partir para o movimento de durma de direito, pratique exercício físico, seja feliz, faça trabalho voluntário. Porque isso que a gente está fazendo aqui é um trabalho voluntário. Porque nós estamos dando nosso conhecimento, Sim. que é o mais precioso, para os outros. Sim. Isso já faz bem para mim, para você. Sim, com certeza. Né? E assim, até para a gente voltar a um assunto que eu deixei lá atrás, uma ponta, só para as pessoas que estão passando pelo mesmo sintoma, com relação ao cortisol. De maneira assim, bem subjetiva, qual seria a solução? É medicamentoso? É psicológico? Olha, na minha prática clínica integrativa, os pacientes que estão com cortisol muito baixo a gente considera abaixo de 7, eu faço reposição através de hidrocortisona um período e vejo a causa do déficit de cortisol. Então, se é ansiedade eu vou tratar, se é insônia eu vou tratar também, se esse paciente faz exercício físico ele vai tomar. Melatonina, por exemplo. Melatonina, muitas vezes, ela não encaixa para o sono. O paciente não consegue dormir com a melatonina se ele tiver com desequilíbrio de neurotransmissores. Se ele for um deprimido e dormir mal, ele não vai melhorar com a melatonina no primeiro momento. Mas ela ajuda no cortisol. Então, eu posso dar um remédio para o paciente dormir mais potente, mas posso fazer a melatonina com a intenção de melhorar a imunidade e o déficit de cortisol, por exemplo. Ah, interessante isso. Né? Melatonina eu posso usar para ajudar no ovário. Muito bom. Então tá tudo relacionado. Por isso que a medicina integrativa ela vai ser um tema que a gente não vai poder abrir mão mais dela. Porque o corpo ele é um todo, não dá pra gente fragmentar demais. A gente vai ter que voltar para aquela medicina do estilo de vida, mas aquela medicina do médico de família, por exemplo. Porque você tem que entender aquele paciente como um todo, né? Muitas vezes, a colega antes estava conversando, aqui que eu achei bastante interessante, da coisa do físico. Sim. A gente faz no consultório modulação hormonal, a gente põe chip, a gente faz injetável, a gente faz soroterapia, mas isso é charlatanismo? Não, isso é medicina. Eu peguei agora, um mês mais ou menos, uma paciente com diagnóstico de demência de Alzheimer, já com comprometimento da vida dela, tendo que ter ajuda dos familiares, que ela tinha B12 180. Eu repus a B12 e a cognição dela melhorou, eu te diria, 50% com uma injeção de B12. Se eu fizesse oral, talvez eu levasse 6 meses, por exemplo. Então, eu precisei fazer injetável. Sim. Mas o paciente precisa fazer para a vida inteira injetável? Não necessariamente. Mas isso é uma coisa errada? Não. É só uma via de administração diferente. A B12 é a mesma. Muito interessante. Né? A reposição hormonal, a gente sempre vai falar como um vilão. Mas um homem que está prostrado, com péssima memória, sem capacidade de decisão, sem massa muscular, eu tenho que fazer testosterona nele se está baixa. Sem gerar nenhum problema de câncer de próstata. Pelo contrário. Isso aconteceu até comigo. Eu tive alguns momentos difíceis na minha vida, né? E não querendo aliar uma coisa a outra. Eu comecei a fazer reposição hormonal e, assim, tipo, virou uma chave, assim, pra mim. Fez plus. Mas vira uma chave. Virou uma chave. Tipo assim, eu virei uma pessoa muito mais objetiva, né? Como eu já fui no passado, né? E isso até de uma maneira muito intensa. É isso, muda comportamento. Muda o comportamento, Isso. né?
E- Você sabe que tem estudo de farmacoeconomia que diz que o mundo se desenvolveu durante muito tempo porque era via testosterona. Que é a coisa do conquistar, do ir a, né? De não querer contemporizar, de ir, ter, de fazer, de executar. Isso é testosterona. O mundo precisava disso. O mundo agora, ele tá mais feminino. Ele precisa de contemporizar, né? A gente precisa de partir para agrupar e não separar. Então, até isso é estudado. O hormônio muda comportamento Isso também para mulher. para a mulher. Hoje você vê mulheres com mais testosterona. Não porque ela necessariamente, pelas atitudes e pelo comportamento que ela tem que executar, o corpo está fazendo com que ela produza mais. Olha que interessante. Mas ela pode fazer reposição? Pode. Muitas vezes deve. Porque a perda de massa muscular é que é o grave. Que se eu não faço reposição hormonal, eu perco massa muscular. Então, tudo no tratamento é custo-benefício. Todas as pessoas vão fazer? Não necessariamente. Mas muitas pessoas vão fazer? Sim, com certeza. Muito legal. Eu vou dar uma paradinha aqui para anunciar nosso anunciante, tá? É a Interfinancial, que está intermediando a doutora aí, que é inteligência artificial na saúde. Você que é empresário, você que trabalha numa instituição, nos deixe de conhecer, né? Conhecer a doutora aí. O nosso consultor é Jean Ferraz, está na descrição do vídeo. Se você quer modernizar, colocar a sua empresa numa tecnologia avançada, doutora aí, Interfinancial. Essa é a dica de hoje do PodLife. Então, esse assunto, voltando aqui ao assunto anterior, é muito interessante. Assim, coisas assim que muitas pessoas elas não têm esse entendimento. E Às a vezes, gente tem que ter. é, A gente tem que ter, porque uma outra coisa é a seguinte: a mulher na menopausa, que ela passa, muitas passam pela névoa da menopausa, que é a dificuldade, às vezes, da memória recente, de nominar. Ela tá na fase ativa, ela tá no auge, a mulher dos 50 anos, 45 anos. Ela, por exemplo, quer fazer um doutorado, um mestrado. Como faz sem memória? Como faz com déficit de atenção? Então, se você não faz reposição hormonal nessa mulher, ela tá atrapalhando o trabalho dela. Ela tá trabalhando o desenvolvimento do intelecto. sim. Né? No momento que ela está numa fase ativa, que os filhos ainda não estão totalmente crescidos. Para o homem é a mesma coisa. Se você tem um homem com 50, 40 e poucos anos, que é muito comum a gente pegar hoje, mal dormidor, se alimentando mal, com baixa de testosterona, que não tem uma capacidade de decisão. Que ele está inseguro. Que ele está entrando num processo depressivo. Isso vai modificar a vida dele como um todo. E a pessoa que está com baixa de libido porque ela está com déficit hormonal, que ela está no processo depressivo? Isso impacta num casamento. Não, ainda por cima toma antidepressivo, que aí piora mais a situação, né? Mas existem antidepressivos que não mexem com a libido nem com a ereção. Uhum. Então isso também tem que ser conversado com o médico, né? Qual é o perfil de medicamento para aquele paciente, Sim, né? é muito, muito interessante. Dentro do teu trabalho, você trabalha com ortomolecular, não é? Quais são as abordagens mais assim, principais aí que você atua com relação, de modo geral? Olha, déficit nutricional todos nós temos hoje. O que a gente vê com mais comum no consultório é déficit de B12. Porque eu acho que todo médico tem que dosar nos dias de hoje vitamina D. Ficou parecendo modinha, mas não é não. A vitamina D ela é fundamental no metabolismo do açúcar e dos carboidratos. Então não é à toa que a gente tem muita gente também com insulina alta porque tem déficit de vitamina D. A vitamina B12 é importante para a cognição, para a proteção do nervo. Então, para que eu não tenha dormências, para que eu não tenha formigamentos, é importante a B12, para recuperação muscular, para metabolização de ferro no fígado, para absorção. Então, é importante isso. Então, a gente faz muita suplementação disso. Sim. Pensar nas vitaminas, nos minerais e nos aminoácidos. Você não me perguntou, mas por que hoje a gente fala tanto nisso e não se falava isso antes? Sim. Porque os alimentos, anteriormente, vamos botar aí há 30 anos atrás, era um tipo de alimento. Hoje é outro. Vegetais, legumes e verduras têm uma composição um pouco mais diferente. Por quê? Porque aquele nitrato, nitrogênio que vinha do cocô da vaca, da galinha, da postagem, não é mais. É adubo, é fertilizante. Né? Esses animais, uma vez que vão para o pasto, eles ficam um tempo menor no pasto. Né? E a alimentação deles é ração. Então, os alimentos eles estão com uma composição de vitaminas e minerais diferente, sim, menor. Sim. Eu dou um exemplo assim. Bom, eu quero repor ômega. Então como linhaça.
Para eu ter uma quantidade de ômega que eu tenho numa cápsula, eu tenho que comer um balde de linhaça. Quem consegue comer um balde de linhaça por dia? Então, essa suplementação tem que vir de fora para dentro, não tem jeito. Ah, mas você então está querendo dizer que a alimentação não é importante? A alimentação é fundamental. Né? É fundamental, porque nós estamos já, no Brasil, 50% da população já está caminhando para a obesidade. Isso é uma coisa muito séria de impacto econômico também. Né? E a gente sabendo que doenças relacionadas à obesidade, como câncer, vários cânceres, mama, intestino, de sangue, sanguíneos, estão relacionados à obesidade. Estômago. Então, se a gente não muda isso, a gente vai ter um impacto também relacionado ao aumento de cânceres, que a gente não é pouco que a gente está vendo nos dias de hoje, sim, não é isso? Sim. Então, é importante emagrecimento. Sim. É importante cuidar da obesidade. Doenças cardiovasculares, doenças cérebros vasculares, que mais matam. Demências, que a gente sabe que começa com a inflamação, que pode vir com a obesidade. Então, a obesidade hoje é considerada uma doença crônica. Então, é necessário que a gente tenha uma intervenção potente. Aí as canetas, elas vêm, mas elas não são a solução de todos os problemas. Sim. Eu gostaria de deixar claro, porque ficou parecendo que todo mundo que usa caneta é beneficiado. Não. O paciente que tem problemas gástricos, intestinais, ele tem que tratar isso primeiro. Porque a medicação médica, ela pode gerar diarreia como constipação, que é a prisão de ventre, ela pode gerar dificuldade na digestão, na absorção, na perda de massa muscular. Então, é boa, é excelente, eu uso muito, mas com critérios. Sim. Né? A gente tá pegando pessoas que não precisam emagrecer, que se ela fechar a boca um mês para ir para o casamento, ela perde 3 quilos. São pessoas que estão lançando mão das injeções. Sim. Né? Aí a gente vai dizer assim, mas tem que ter prescrição médica. Vivance também tem que ter prescrição médica. A Ritalina tem que ter prescrição médica. E se vende como droga. Sim. Complicado. Márcia, a gente está caminhando para o encerramento. É um assunto muito interessante, né? Eu tenho vontade de chamar, vou te chamar novamente aqui para a gente conversar mais sobre esse tema. Gostei demais, demais mesmo. Até me surpreendi com o tema, né? Porque é um assunto que me interessa também. Eu te agradeço muito a sua participação aqui, tá? Espero lhe ver novamente para a gente falar um pouquinho mais sobre isso. E que essas orientações que você deu aqui para as pessoas possam servir para melhorar a vida de cada um. Olha, uma vez falando para mim, você vai falar isso novamente, eu vou falar todas as vezes que eu puder e tiver chance no podcast, então eu te agradeço a chance aqui de dizer que o importante é dormir bem, se alimentar bem, praticar exercício físico, amar, ser amado, ter uma religião ou ter uma fé. Então essa é a dica que eu queria dar para que a gente tenha qualidade de vida. Agradecer a oportunidade de estar aqui e dizer que a gente precisa alimentar nosso cérebro de coisas boas. Verdade. Né? Ter boas palavras. Eu acho que um bom dia, uma boa tarde, está tudo bem com você, a gente vai melhorar muito a vida nossa e do outro. Acho que é isso que eu queria dizer de dica hoje. Perfeito, Márcia. Muito obrigado. Tchau, foi um prazer. Vocês que assistiram o episódio, olha quanta dica importante, né? Isso vem alimentar, né, o que a gente entende, né? E com essas dicas aí melhorar a sua autoestima, melhorar a qualidade de vida, melhorar o relacionamento, melhorar no trabalho. Isso que é importante. Não nos deixe de nos seguir, não esqueça de dar seu like e faz o seu comentário, que a doutora Márcia vai responder aqui embaixo, me ajudar a responder, tá? Um grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau.